Sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto de Tecnologia e Pesquisa Tendências Inspiradoras. Eu vou falar logo o tema desse podcast, que é sobre biomembrana à base de produto natural para tratamento de lesões na pele. Antes de apresentar a professora aqui à mesa, que é a professora Cecília Mendonça de Araújo Alves, que vai falar um pouco da sua trajetória, de todo esse estudo, essa pesquisa, eu gostaria de dar a palavra à gerente de projetos do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, Aline Vanessa. Por favor, faça a abertura da mesa. Olá a todos, é um prazer enorme, estarmos aqui novamente discutindo tecnologia, falando, do potencial que o nosso estado tem, que o nosso instituto, os pesquisadores que aqui o compõem, de produzir material e produtos de alta qualidade e de excelência acadêmica. Então, muito obrigada, Cecília, por estar aqui e ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para apresentar esse produto. Fiquei muito contente com o convite e espero que seja profícua essa manhã aqui nessa instituição tão importante. A professora doutora Maria Cecília Mendonça de Araújo Alves é doutora em Saúde e Ambiente pela Universidade de Tiradentes, integrante da equipe inventora da patente, que nós vamos falar já um pouco sobre essa pesquisa, sobre essa patente. Mas antes, professora, fala um pouquinho da sua trajetória acadêmica para a gente conhecer melhor. Então, eu sou enfermeira pela Universidade Federal de Sergipe, sou mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal da Bahia, pela UFBA, e sou doutora em saúde e ambiente pela Universidade Tiradentes. Eu fui uma aluna assídua do Laboratório de Biomaterial, e lá são desenvolvidos produtos para a gente observar a ação, extratos, polímeros naturais para a gente ver a ação na saúde e orientadas pela professora doutora Juliana Cordeiro, nós desenvolvemos essa biomembrana com uma biomembrana natural, com um produto natural à base do barbatimão, que é o produto principal que tem na membrana. Quando a professora cita os pesquisadores, a gente sente um orgulho tão grande, porque antes eu não conhecia tanto a equipe de pesquisa do Instituto de Tecnologia. Graças a esse projeto que a gente está fazendo para divulgar ainda mais para a sociedade, a gente sente um orgulho muito grande, porque é uma equipe que a gente sabe da competência, da responsabilidade dos projetos, e o ITP faz parte dessa história. Não é isso? E poucos também conhecem que o Instituto de Tecnologia e Pesquisa também oferece serviços para a sociedade. É isso? A gente, primeiro reforçando, Fábio, essa sua fala e essa sua colocação, é extremamente importante a gente reconhecer, o corpo técnico que nós temos aqui. O estado de Sergipe é o menor estado da federação. E nós conseguimos aqui dentro desse estado produzir ciência de elevada qualidade, graças a esses profissionais, professores, pesquisadores que aqui estão, que desempenham seu papel com excelência, que conseguem ter uma capacitação e uma formação relevante a ponto de angariar recursos públicos, em nível nacional, muitos com reconhecimento internacional, inclusive. Então, o que permite que a gente esteja aqui discutindo ciência é o trabalho deles, e não podemos deixar também de reforçar o papel dos estudantes, tanto os alunos de iniciação científica quanto os alunos de mestrado e doutorado, que tanto se doam e se dedicam também para o desenvolvimento das tecnologias para as quais eles são convidados, e em alguns casos também que trazem a oportunidade de pesquisar sobre uma temática. Acho que a professora vai falar um pouco sobre isso no caso do trabalho dela também. Então, que vivenciam as suas experiências em casa ou no seu ambiente de trabalho, e que, ao observar, que faz parte do método científico, a observação de fenômenos, percebem que aqueles fenômenos podem ser traduzidos em formulações de hipótese, em geração de conhecimento e análise de dados. E até chegar a essa etapa que estamos aqui, que é falar sobre produto, Paralela a todo esse importante nicho, intelectual que a gente tem aqui, estamos também ofertando serviços para a sociedade. Então,
A partir desse corpo técnico, a gente tem condição também de oferecer soluções de problemas através de encomendas tecnológicas, caso as indústrias, as empresas tenham interesse, tenham problemas. Então, estamos aqui totalmente disponíveis para receber o seu problema, né? Assim, a academia é para isso, né? Para ajudar na solução de problemas da sociedade. Então, estamos totalmente disponíveis aqui. Além disso, temos outros serviços, né, tecnológicos, encabeçados aí pelos laboratórios de análise microbiológica e de estudos ambientais, onde temos um setor comercial preparado e disponível para atender a todos. E é o número do setor comercial que eu vou passar aqui para todos que estão assistindo esse podcast ou escutando o podcast, né? Que é o 79, né? 981059438. Está aí no vídeo. E aí você entra em contato e conheça mais sobre os serviços do ITP. Muito obrigado pela fala. E voltando ao Barbatimão, que a gente fez uma produção de um vídeo para explicar um pouco sobre a introdução e foi um sucesso, né? Essa pesquisa, essa divulgação. Mas, professora, o que despertou interesse? Conta um pouquinho do início do processo, dessa história bonita que é dessa pesquisa, dessa patente. O Barbatimão surgiu na minha vida a partir de uma experiência pessoal. Então, eu utilizei, né, e fui surpreendida com o resultado. Mas aí eu fui submetida a uma cirurgia e eu tive uma decência, né, a abertura dos pontos. E aí eu fiquei fazendo curativos tradicionais e essa cicatriz ela não fechava de forma nenhuma. E uma pessoa chegou para mim, essa pessoa trabalhava comigo e me falou: você já usou o Barbatimão? E eu não conhecia o Barbatimão. E aí eu disse que não e obtive o Barbatimão e utilizei, né? Fiz um chá e lavei essa ferida. E em 2 dias, surpreendentemente, a ferida fechou e secou, né? Então eu fiquei muito impressionada com isso na época e o tempo passou, né? E a minha formação, como eu já falei, eu sou enfermeira e vi, né, já observei muitas feridas e o quanto isso é ruim para quem tem ferida crônica, o quanto a ferida crônica maltrata, o quanto se gasta com ferida crônica, né? Um membro da família que tem ferida crônica, as pessoas, né, os membros dessa família, eles podem gastar até 10% da sua renda para tratar essa ferida, né? Uma ferida crônica, ela limita a vida das pessoas, né? Eu costumo dizer assim, sabe o que é um pé de atleta? É a frieira. A quem vê de fora é uma bobagem, né? Mas uma frieira, um pé de atleta, ele limita uma pessoa. Se isso não for tratado, ele não pode usar um sapato fechado, ele tem muito prurido, ele tem ferimentos graves. Se ele é diabético, complica, pode perder um dedo, pode perder um pé. Então, um membro, né, pode perder um membro inferior. Então, eu, enquanto enfermeira, tinha essa visão do sofrimento das pessoas perante uma ferida crônica para o tratamento. Então, quando eu me interessei pelo tema e quando eu vim para fazer o doutorado, eu queria um pouco que a ciência ela saísse do papel e ela chegasse na sociedade. Então, eu queria fazer um produto que chegasse à sociedade. E pensei exatamente em utilizar o Barbatimão, queria estudar, queria saber o que é que tem essa espécie, essa planta, para poder ver se conseguia fazer um produto, né, produzir algo em prol da sociedade. E eu fiquei extremamente contente, né, satisfeita, porque cumprimos com este papel, né? Aproveitando a sua fala, eu queria fazer 2 comentários, assim, que eu acho que são extremamente relevantes do que você trouxe, né? Primeiro, o uso do conhecimento popular, né? Eu trabalhei muitos anos da minha formação acadêmica fazendo uso desse conhecimento. Claro que aqui a gente não está fazendo nenhuma apologia a pessoa ficar se medicando, fazendo coisa que o vale. É, de fato, observar que esses fenômenos acontecem e poder trazer esses fenômenos para uma área mais científica e, a partir daí, você conseguir comprovar efetivamente que existe
uma indicação real no uso daquilo. Então, se eu não me engano, existe até um ramo da farmácia e da botânica, né, que estuda o conhecimento popular e tradicional para que, a partir desse conhecimento, isso possa ser trazido para a metodologia científica e, a partir daí, você consiga efetivamente provar ou não, porque não são todos os casos em que aquele conhecimento popular ele é validado, mas em alguns casos é assim, como aconteceu, por exemplo, no caso aqui da professora. Então, é extremamente relevante o conhecimento popular, né? É importantíssimo a gente dar atenção ao conhecimento das comunidades tradicionais e entender um pouco, né, daquilo, respeitando, claro, mas observando o efeito que aquilo, né, daquele conhecimento e trazendo para o laboratório para fins de que você possa comprovar, validar e, a partir daí, quem sabe, no futuro, desenvolver um medicamento ou um bioproduto que possa efetivamente apoiar. Sem dúvida, professora. Isso é a etnofarmacologia, né? Isso. Que é amplamente utilizada no nosso país e que tem uma validade muito grande. Inclusive, a gente não pode esquecer que em locais de difícil acesso de medicamentos, de difícil acesso de recurso financeiro, a etnofarmacologia ela é amplamente utilizada. Então, trazer para a academia, né? Trazer para a ciência essa riqueza da população para a gente validar ainda mais é um processo extremamente importante para todos nós. Concordo plenamente. Antes de ir para a próxima pergunta, porque eu sou muito curioso. Acho que é por isso que eu estou aqui. Faz parte. Para estar aqui tem que ser curioso. Tem que ser curioso. Estou me sentindo em casa. Então, o barbatimão é uma planta, mas ela é nativa daqui, ela é fácil de encontrar. Fala um pouquinho sobre a planta barbatimão. Quando eu comecei a estudar, nós acreditávamos que só havia uma espécie de barbatimão. E aí eu fui procurar essa planta, né, trouxe, mas também fomos pesquisar na literatura, né? Fomos pesquisar para ver o que é que tinha de barbatimão. E descobrimos um professor no Paraná, em Maringá, né? E que ele é um grande estudioso do barbatimão. Inicialmente, eu chamei o barbatimão, cientificamente, de Stryphinodendron adstringer, achando que o nosso barbatimão seria esse. E aí convidamos esse professor para vir aqui, e eu fui com ele no local, né, de onde eu colhi o material para poder começar a estudar. E me surpreendi quando ele olhou e ele disse, isso não é barbatimão. Né? Me surpreendi, fiquei triste, fiquei preocupada, porque e agora, né, se eu conheço como barbatimão, se a gente usa como barbatimão, se eu usei e deu certo comigo. Então, durante a pesquisa, nós descobrimos que existe mais de um tipo de barbatimão. E foi interessante porque isso enriqueceu muito a pesquisa, porque nós fizemos membranas com barbatimão de Sergipe e nós fizemos membranas com barbatimão do sul do país, interessante. Do Paraná. E usamos essas duas membranas e vimos que a nossa, do estado de Sergipe, ela é mais potente na cicatrização. Então, foi uma outra descoberta para a gente, né? Então, é uma planta que dá, como respondendo a sua pergunta, ela dá em toda a área costeira do Brasil, ela também dá no sul do país, mas elas são diferentes espécies, mas também conhecidas como barbatimão e também tem efeito cicatrizante, antioxidante, e foi muito bacana essa descoberta. Com certeza, né? Você vê a importância, né, da interação na ciência, né? De você poder fazer uso tanto do seu conhecimento quanto de outros profissionais para trazer, né, agregar valor e conhecimento ainda mais ao trabalho. Muito interessante. Sobre a inovação da tecnologia, qual seria a inovação da patente de vocês? Olha, a nossa patente, ela tem um caráter, ela é inovadora porque ela é natural e é da biodiversidade, então isso é uma coisa muito importante. Ela é um biomaterial com características diferenciadas, nós percebemos também, né, e com um potencial farmacológico muito grande, né, tanto farmacológico como biotecnológico.
Além disso, a membrana que nós utilizamos, ela tem uma cicatrização superior aos materiais que há disponível no mercado, porque nós também fizemos uma comparação entre os produtos existentes e o produto que nós produzimos aqui, né, as membranas. E ela se constitui uma alternativa altamente promissora para o uso, né, em grande escala, porque ela diminui os sinais e sintomas inflamatórios já na primeira fase da inflamação. Então, nos primeiros 7 dias, né, no período inflamatório, ela já se mostrou bem potente. Então, isso é um caráter bastante inovador e por isso que a gente aposta tanto nessas membranas, né, para que ela chegue no mercado. Vocês já fizeram teste desta membrana, que, pelo que você falou aí, já fez em pé diabético, né, que é um problema de saúde pública, né, no Brasil a gente tem casos assim, né, muito graves de pessoas que ficam anos, quem tem familiar diabético sabe do que eu tô falando, né, inclusive eu tenho familiar diabético, então é bem complicado essa preocupação com lesões em extremidades e tudo mais. E já foi testado em outras lesões, por exemplo, queimadura, é possível, né, usar, já foi testado, e em PETs, né, que também é um ramo aí cada vez mais em crescimento, um nicho de mercado cada vez mais em crescimento, que também sofrem às vezes com lesões e com, né, problemas de pele. Já foi testado também se funciona para esses animais? Foi ótimo você ter trazido essa pergunta, né, para aqui, porque vai ampliando, né? Vários artigos científicos que nós encontramos, o barbatimão é utilizado em animais. Tem em pets dos mais variados, em cavalos, né, animais de grande porte, como cavalos, e em animais de pequeno porte, pets domésticos, como cachorros e gatos também. Com relação a queimaduras, nós aqui não utilizamos nem em ratos, nem em pacientes com queimaduras, mas na casa, domesticamente, eu já utilizei e também ele teve uma boa evolução. Então, é um produto que ele é bastante promissor para queimadura, para cicatriz cirúrgica, para lacerações, né, para o pé diabético, como eu já falei anteriormente. E então ele tem uma vasta amplitude de uso, né, tanto em humanos como também em animais, certo? Você tinha comentado agora há pouco sobre, comparou com outros produtos do mercado. Vocês chegaram a fazer uma pesquisa de mercado com outros produtos e equiparar? Fala um pouquinho sobre essa comparação dessa vantagem, porque eu estou impressionado da maneira que você fala, que é um ótimo produto que tem um grande potencial de entrar no mercado mesmo, né? E com esse, como você citou, que tem essa potência, vamos dizer assim, de curativa alta, eu acho muito interessante. Fizeram alguma pesquisa do mercado? Então, foi exatamente por nós precisávamos saber se o que existia no mercado, a gente precisava comparar o nosso produto, e é por isso que eu acredito tanto nele e na potência que ele é, né? E tenho certeza que ele vai chegar à sociedade, porque é esse o nosso objetivo. Eu quero que chegue à sociedade, o ITP quer que chegue à sociedade, né? Então, é o nosso objetivo, era o meu objetivo inicial. E que bom que nós temos parceiros para isso e vamos conseguir bem mais para poder que ele caminhe, que esse projeto caminhe mais ainda. Então, nós precisávamos fazer uma comparação para ver se o nosso produto era bom. Então, nós pegamos produtos que tem disponível no mercado e utilizamos, fomos comparando e vimos que o nosso produto, ele pode-se apostar firmemente nele. Deixa eu tirar uma dúvida com você. No processo de feridas, né, e de curativos, eu não sou enfermeira, você sabe disso bem melhor do que eu, né? O próprio processo de troca e substituição do curativo, ele às vezes é doloroso, às vezes ele pode escarificar um pouco, né, o paciente, porque
Se é uma lesão que está gerando algum tipo de prurido, de fluido ali, o curativo muitas vezes adere à pele na hora de retirar. Essa membrana, ela tem alguma vantagem com relação a isso? Tem inúmeras vantagens com relação a isso. Veja bem, essa membrana, o curativo, só para explicar um pouquinho, a gente precisa de quando você tem um ferimento que você põe uma pomada, ali ela a gente chama como cobertura primária, certo? E a nossa membrana, ela vem exatamente como uma cobertura primária. E nós não precisamos de gaze para poder fixar a membrana. Diferente, por exemplo, da pomada, que você põe a pomada, mas põe uma cobertura secundária para segurar aquela pomada. Senão ela pode vazar, né? Ela escorrega, a roupa, mancha, né? Já a membrana, ela é 100% absorvida pela pele. Que fantástico. E o que é que significa isso? Se você tem um ferimento e eu vou fazer um curativo, eu vou lavar com soro fisiológico e eu ponho a membrana em cima. Se eu precisar repetir essa membrana, eu não preciso retirar a membrana, porque o organismo absorve. Então, com isso, não causa... não danifica o tecido de granulação que está ali se formando para poder acontecer a cicatrização. Então, isso é muito importante. Não é doloroso para o paciente, porque um curativo, ali, quando você retira gaze, pomada, ali tem terminação nervosa, isso machuca, isso dói, o paciente sente dor. Então, é mais confortável para o paciente. Outra vantagem da membrana é que nós não precisamos tirar e jogar no lixo. Ela é absorvível pelo organismo, então você não cria lixo biológico. Isso, né? Gera resíduo. Então, para o meio ambiente, isso também é fantástico. Outra vantagem da membrana é que ela é translúcida. Então, a gente põe a membrana e você consegue avaliar a evolução daquela ferida, ver se ela está úmida, se ela está seca, né? A membrana, ela mantém a ferida úmida, porque isso é um fator muito importante para a cicatrização. Então, a gente observa como é que está a ferida, observa se ainda tem a membrana, se é preciso colocar mais membrana. Então, é um produto bastante interessante nesse sentido. Eu já falei que ela reconstitui o tecido lesado de forma ordenada, né? Então, ela não criou queloides nos pacientes que nós utilizamos e nem também nos ratos, né? Como eu falei anteriormente. A membrana, ela pode ser fabricada em grande escala. Então, para poder ser vendida, comercializada, né, no comércio, né, nas farmácias. Ela é de baixo custo e ela é fácil de ser produzida. Então, são vantagens muito interessantes do nosso produto e que, por isso, ele tem essa capacidade mesmo de chegar até as pessoas que precisam, né? Eu estou aqui no Instituto há 7 anos, mais ou menos, e diariamente a gente se surpreende, né, com a capacidade e o tipo de produto que a gente tem disponível aqui. Então, vocês, parceiros, nos procurem, né? Exato. Nós temos produtos aqui extremamente interessantes e capazes de chegar no mercado e solucionar. Quem tem um familiar com uma ferida crônica sabe, né, das complicações. Eu já tive, né, familiares com problemas de lesão crônica que precisava de um tratamento, e certamente se uma tecnologia dessa tivesse disponível, teria auxiliado de maneira bem forte. Escaras por decúbito, pacientes acamados por muito tempo. Pacientes submetidos a cirurgias plásticas que tiveram deiscência também, que acontece bastante, já usaram e tiveram um bom resultado também. Eu tive a oportunidade de ver chama protótipo ou algo assim? Como é que se chama? A membrana mesmo. A membrana mesmo. Isso. Mas o fabricante que se interessar, né? A indústria que se interessar, eles podem fabricar em vários tamanhos, tem limite
É bem interessante isso, né? Porque elas são redondinhas, vocês estão vendo imagens aí da membrana, mas se quiser fazer maior, pode ser produzido. Pode. Inicialmente nós utilizamos placas de Petri para poder fazer, né? Porque a gente colocava o produto na placa de Petri e deixava ele secando 3 dias, né? Mas pode ser usado em outros recipientes, né, para poder ser feito. Nós, inclusive, utilizamos também e fizemos elas maiores. Mas como as placas de Petri, elas estavam mais disponíveis, então nós utilizamos, por isso que você viu os protótipos, mas já são membranas menos redondinhas, né? Interessante, porque quando fala de queimadura, a gente já pensa logo, né? Os que podem ser maiores. Na extensão, né? Na extensão, exatamente. E podem ser menores também. Para não se desperdiçar, né? Utilizar em ferimentos menores. Perfeito. Nós já estamos no final do nosso podcast, conhecendo mais sobre essa tecnologia. E aí eu convido para dar as considerações finais sobre esse projeto, que você gostaria de acrescentar. Pensando na membrana, né, que esteja disponível para a população, a gente tem um mercado que investe muito em produtos para cicatrização, né? E isso acontece porque nós temos muitas pessoas com feridas crônicas, né? 5% da população mundial, ela é portadora de ferida crônica. Então, isso é um dado, né? Enorme. A gente vai estudar e percebe que há assombrosos 463 milhões de pessoas que são diabéticos, né? Desses, né, no mundo todo, 13 milhões estão no Brasil. Né, são dados recentes que eu fui buscar para poder trazer, né, dados novos para a gente aqui. Então, é um mercado que por esses dados, ele cresce cada vez mais. Existem bilhões e bilhões de dólares, né, sendo investidos em produtos para cicatrização, né? Nós temos também onde utilizar essa membrana. A gente pode usar no Sistema Único de Saúde, né? Na população brasileira, são mais ou menos, eu fui pegar também esse dado, eu vou gaguejar um pouco, você vai ter que usar, mas são 150 milhões de pessoas que são dependentes do SUS. Né? Então, no Sistema Único de Saúde, nos hospitais, nos home care, nas clínicas especializadas em curativos. Então, essas membranas, elas podem ser utilizadas nesses ambientes. Então, nós temos um mercado ávido por produtos novos e produtos bons. Então, as membranas, elas estão dentro desses produtos inovadores, né? Que se preocupou com o meio ambiente e que podem ser comercializados em grande escala. Muito obrigado. Por favor. Eu acredito que é esse o caminho, né? Nós temos aí, de fato, milhares de pessoas, milhares não, milhões de pessoas, né, que poderiam ser beneficiadas com um produto dessa natureza. E, obviamente, nós testamos e avaliamos para uma gama, né, porque não temos como avaliar para tudo, mas certamente ele teria aí uma amplitude de ação até superior, né, do que o tipo de lesão que a gente avaliou. Então, também estamos aqui disponíveis, né, para testar novas oportunidades, né, avaliar interações com outros tipos de lesão, ou outros tipos de doença que porventura gerem alguma lesão de pele. Exato. E dizer que é isso, né? A gente precisa de investidores, a gente precisa de parceiros para nos auxiliar a ultrapassar essa etapa, né? Então já foram feitos testes clínicos, né? Numa escala um pouco menor, então a gente precisa ampliar esses testes clínicos e certamente as indústrias farmacêuticas aí vão ter um produto completamente diferenciado, né? Eu particularmente, aí falando mais como usuária, porque eu não sou pesquisadora da área, nunca vi no mercado nenhum produto semelhante a isso.
Perfeito, muito obrigado. A ciência realmente ela não é estática, né? Então nós começamos um estudo, ele já foi ampliado e pode ser ampliado mesmo e deve ser ampliado, né, para atingir cada vez mais uma escala maior de pessoas que sofrem algum problema com feridas e que isso consiga ser sanado. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade aqui de estar falando, de estar expondo, né, esse produto que foi fruto de muito esforço, de muito estudo, né, de vários feriados comprometidos, né, abdicados realmente, mas que valeu a pena porque eu acho que nós contribuímos muito para a sociedade. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Agradecemos também, né, a sua presença, a disponibilidade, agradecemos também a toda a equipe, né, quando a gente fala de ciência, a gente fala sempre de um trabalho coletivo, de muitas mãos, de muitas pessoas ali apoiando, então a gente aproveita a oportunidade, agradece também a professora Juliana Cordeiro, que é a coordenadora do laboratório, e todos os outros, né, membros dessa equipe brilhante aí, que contribuiu de forma tão significativa com a sociedade, de fato. Obrigado, parabéns pela patente, pelo projeto, pela pesquisa. E ITP também é empreender. Então eu desafio você a compartilhar esse podcast para quem interessar sobre esta patente do Bafatião, fantástica essa membrana. E você quer conhecer outros podcasts do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, do Tendências Inspiradoras, acesse nosso YouTube, nosso Spotify e siga nossas redes sociais. Muito obrigado e seja bem-vindo ao mundo da ciência.